Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a aula 39 e 40 do nosso material, aula que é referente ao cálculo das áreas de superfícies triangulares. Vimos na aula anterior como a gente calcula a área, por exemplo, de retângulos, de quadrados, vimos de losango, trapézios e paralelogramos. Na aula de hoje a gente vai dar ênfase às superfícies que são geradas por triângulos. Bom, por qual a necessidade então de estudarmos as áreas de triângulos? De forma bem resumida, seria o seguinte: existem várias figuras geométricas que a gente pode determinar sua área, sua medida de superfície por meio de triângulos. Então é muito importante a gente saber calcular áreas de triângulos, porque assim a gente pode expandir para um número ilimitado de figuras geométricas, tá? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos aqui um trapézio, ó, trapézio, um paralelogramo, um pentágono e um hexágono. Todos os quatro elementos que estão aparecendo aqui, eles estão sendo divididos em triângulos, tá? Aqui nós temos dois triângulos, aqui também nós temos dois, aqui nós temos três triângulos e aqui nós temos seis triângulos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco lados, é um pentágono. Então a gente pode subdividir dessa maneira, tá? Observe que no caso dos quadriláteros, a gente só usa uma das diagonais. No caso do pentágono, a gente usou duas diagonais para dividir em três triângulos. E o caso especial do hexágono, a gente dividiu em seis diagonais. A gente vai ver daqui a pouco um exemplinho sobre essa regrinha aqui, tá? Bom, mas vamos começar então para o cálculo das expressões, tá? A gente vai ter uma aula bem direta ao ponto, a gente não vai ficar enrolando não, a gente vai direto ao ponto. Então, como é que calcular a área de um triângulo? Basicamente, a área de um triângulo é dada por essa fórmula aqui, ó. É base vezes altura dividido por 2, pode ser escrito dessa maneira, ou, como é mais comumente difundida, a gente utiliza essa outra expressão, base vezes altura dividido por 2, tá? Só um detalhe importante, no caso de triângulos, a gente tem que ter um detalhe bem interessante, que é só para a gente acabar não errando no futuro, tá? Que é o seguinte, gente, a base de um triângulo depende de como o triângulo está. Se ele tiver dessa forma aqui, a base, geralmente nós vamos chamar essa parte aqui de base, tá? Caso você coloque o triângulo nessa posição aqui, geralmente esse aqui que nós vamos chamar de base, e se você fizer colocar ele nessa outra posição aqui, a base vai ser esse carinha aqui. Então, a base do triângulo ela é variável, consequentemente a altura também é. Aqui a altura é esse ponto aqui, que está representado aqui do lado, né? Aqui poderia ser. A altura aqui seria esse carinha aqui, tá? Sempre ele vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui a altura seria esse ponto. Então a altura depende de como está o triângulo, ou seja, na verdade, nós vamos ter três bases no triângulo, qualquer um dos pontos pode ser base, e nós vamos ter três alturas no triângulo, tá? Então essas alturas terão tamanhos diferentes, mas vai coincidir o valor da área, isso porque a gente precisa ficar atento que quando modifico a base, a altura também modifica, então as coisas vão se completando. Mas não quero confundir a mente de vocês, só quero deixar claro para vocês que a base depende, tá? Muitas vezes você vai ter um triângulo dessa forma aqui, e essa aqui vai ser a base, você vai ter esse valor, por exemplo, um 6 aqui, e aí ele vai dizer que esse carinha aqui é a altura, tá? Mas nesse caso aqui não seria interessante, mas por exemplo, isso aqui é um 6 e essa altura aqui, sei lá, é 4, aí você vai fazer a área 6 vezes 4 dividido por 2, ou base vezes altura dividido por 2, que é igual a 12, tá? Quando você fizer o cálculo. Enfim, a ideia aqui não é confundi-los, mas deixar claro para vocês que a base depende de como está o triângulo, mas em geral as questões sempre, né, fazem esse jeitinho. Coloca a base embaixo mesmo para a gente ficar bem tranquilo na hora de fazer o cálculo, porque a ideia não é complicar, a ideia é a gente resolver o problema, tá? Bom, mas o detalhe importante é, essa é uma das fórmulas da área de triângulo, tá? Nós temos uma segunda fórmula, porque nem sempre nós temos a base e a altura. Muitas vezes a gente conhece dois lados de um triângulo. Se nós conhecemos dois lados e o ângulo compreendido entre eles, nós podemos utilizar essa outra fórmula aqui, ó, que seria a área é 1 sobre 2
vezes a multiplicação dos lados, vezes o seno do ângulo compreendido aí entre esses dois lados. Já já a gente vai fazer um exemplo que vai estar abordando isso aqui para a gente, ó, como vocês podem ver nesse exemplo B aqui. Um detalhe importante que muitas vezes a gente não lembra, mas que é muito importante da gente lembrar, principalmente para questões do Enem, é que algumas vezes vai cair questões de triângulos equiláteros. Um triângulo equilátero é um triângulo em que ele possui as medidas de todos os seus três lados iguais. Quando nós tivermos um triângulo equilátero, nós podemos utilizar essa fórmula aqui para calcular a área desse triângulo. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Depois eu preparo um vídeo, quando eu tiver com mais tempo, só para explicar por que é essa fórmula aqui, tá? A partir dessa fórmula, e usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue chegar nessa outra expressão aqui, que facilita a nossa vida na hora de calcular a área do triângulo equilátero. Já já a gente faz o exemplo. Temos também o caso especial de um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, a área desse triângulo pode ser calculada de várias formas diferentes. Uma delas é utilizando os catetos. Se eu conheço os dois catetos de um triângulo retângulo, a área fica base vezes altura, porque na verdade o cateto vai coincidir com a altura, tá? Então seria a fórmula tradicional, base vezes altura dividido por 2, ou simplesmente o produto dos catetos dividido por 2, tá? Caso você tenha um triângulo retângulo, mas você conhece a hipotenusa e a altura desse triângulo, pode utilizar. A hipotenusa seria a sua base. Ou seja, apesar de termos várias fórmulas diferentes, todas essas fórmulas elas partem do mesmo princípio, que é base vezes altura dividido por 2, só que com algumas adequações, seja com ângulo, seja com triângulos equiláteros, que terão lados iguais, seja com triângulos retângulos. Todos eles partem do mesmo princípio, tá bom? Agora a gente vai fazer os exemplos da nossa aula, tá? Os exercícios dela, para a gente ir entender melhor, compreender como que a gente resolve calcular de triângulos, tá? Então vou começar pelo exemplo clássico. Nós sabemos a base e a altura. Então a área vai ficar determinada por essa fórmula aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Vou substituir os valores. Os valores são 7 e 4, tá? E aí a gente vai resolver essa expressão agora. Então a área vai ser 7 vezes 4, 28, dividido por 2, 14. Então a área desse triângulo é 14. Aí a gente não sabe qual que é a unidade de medida, então fica somente 14, tá bom? No item B, nós temos a fórmula que não é aquela fórmula clássica, igual essa aqui, mas tem um ângulo, ou seja, então é a fórmula que envolve o ângulo, tá? Então é a metade de um lado vezes o outro lado. Eu vou escrever aqui na fórmula A vezes B vezes o seno do ângulo, nesse caso o seno de 30 graus. Vou substituir os valores, então a área vai ser metade de 6 vezes 5 vezes o seno de 30. Para quem não lembra, seno de 30 é meio. Se você não lembra, você pode voltar na nossa aula de trigonometria, tá? Assista o vídeo lá para relembrar como calcula o seno de 30 graus, tá bom? Como eu falei, vai ser bem direto ao ponto essa aula. Aí a gente vai fazer as multiplicações. Meio vezes 6 dá 3, e 5 vezes meio vai dar 2,5, né? E aí é só multiplicar, o resultado então vai dar 2,5 vezes 6, que vai dar 7,5. Você pode deixar em 7,5, que seria, né, em duplo decimal, ou como a gente sempre, né, argumenta na sala de aula, a gente pode transformar em fração. Vamos deixar assim, tá bem bonitinho, não tá feio, então fechou a questão. Nesses dois exemplos agora, a gente tem um triângulo equilátero e um triângulo retângulo. No triângulo equilátero, a fórmula que a gente vai estar utilizando é a fórmula dele, que é L raiz de 2, L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Como ele indica para a gente, o lado vale 4, ou seja, o L vale 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16, só que eu já posso simplificar aqui. Então a área vai ficar 4 raiz de 3. Aí eu acabei a questão, simples assim, tá? E no item D,
nós temos um triângulo retângulo. E aí, como que calcular a área de um triângulo retângulo? Você vai utilizar os dois catetos, então vai ficar um cateto vezes outro cateto, dividido por 2, tá? E aí é só você substituir, né, multiplicar e dividir. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E aí a gente calculou todas as áreas, cada uma utilizando aqui uma fórmula diferente, tá? Se você não compreendeu, pausa o vídeo, volta aí e rever novamente, tá? Porque é bem simples, tá, gente? É só você pegar a fórmula, jogar os números e fazer o cálculo matemático tranquilo, tá? É só multiplicar, é levar ao quadrado, é dividir por 2, então não tem muito segredo aqui, tá? Vamos para frente, nós temos agora a questão 2, que fala sobre um octógono, tá? E diz o seguinte, ó, um octógono regular, primeira coisa, quando você fala de figura geométrica regular, você está dizendo que todas as medidas de lado e de ângulo são iguais. Então, o octógono regular está inscrito numa circunferência de raio 3, conforme a figura. E aí, aqui nós vamos utilizar o seguinte, ó, já que ele fala para a gente que é regular, isso significa dizer que quando eu traçar aqui alguns triângulos, igual eu vou fazer agora, ele vai coincidir aqui no centro, tá? Para quem jogou Resident Evil, isso aqui vai estar aparecendo aquela, o símbolo da Umbrella, né? E aí nós vamos ver aqui também, pessoal, os ângulos que aparecem aqui, tá? Esse ângulo que aparece aqui, nós chamamos, gente, de ângulo central. E por que ele é importante aqui para o nosso estudo? Porque esse ângulo central, quando nós temos que permear figuras geométricas através de triângulos, esse ângulo central vai ser importante para a gente determinar os lados. Tá? Então, nesse caso, o ângulo central, ele fica completamente determinado em nós pegarmos o 360 graus, que seria a volta completa, e divide pela quantidade de lados, que é 8. Resultado, então, vai dar 45 graus. Ou seja, nós sabemos que o ângulo central desse triângulo aqui é 45 graus, tá? Como os lados, que é o raio, é igual, gente, é sempre igual, a gente sabe que esses dois ângulos aqui precisam também ser iguais, tá? Mas eu não preciso saber disso, basta eu utilizar o seguinte, ó. Vamos usar essa fórmulazinha aqui para calcular a área de um triângulo e depois do octógono. Esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, esse aqui é o raio que vale 3, esse aqui também é um raio que vale 3, ou seja, a área fica determinada por meio vezes os dois lados multiplicados, né, A e B, vezes o seno de 45 graus. Ou seja, nós estamos utilizando, tá, essa formulazinha aqui para calcular a área desse triângulo. Tá? Então vamos voltar aqui. Agora a gente vai só calcular a área. Tá? 3 vezes 3 dá 9, então vai ficar 9 sobre 2. E aí você tem que voltar lá no vídeo que fala sobre senos e cossenos em triângulos retângulos, em triângulos de um modo geral, e você vai ver que seno de 45 nada mais é do que raiz de 2 sobre 2, tá? Agora é só multiplicar e ver o resultado. 9 raiz de 2, embaixo 2 vezes 2, 4. Não posso multiplicar o 9 vezes raiz de 2, então a nossa resposta vai ser 9 raiz de 2 sobre 4. Só que observem que isso aqui é a área de um triângulo, tá? Nós vamos calcular a área do octógono inteiro. Logo, tá? A área do octógono vai ser 8 vezes a área de cada triângulo. Logo, 8 vezes 9, raiz de 2 sobre 4. 8 vezes 9 dá 72, então fica 72 sobre 4, e 72 dividido por 4 vai dar 18. Então nós teremos 18 raiz de 2. Finalizamos aqui a nossa questão 2 do nosso material, tá? E por fim, para nós finalizarmos nossa aula, questão 3. Quando estamos velejando, há uma contínua interação entre velas e o vento. Essa interação produz a força que movimenta o barco. A velocidade, a performance e o controle são muito influenciados pela quantidade de vela exposta ao vento, chamada de área vélica. No veleiro da figura, é dado que o AB vale 8 metros, o AC vale 7, aqui embaixo a base vale 7, e o ângulo ABAC, esse ângulo aqui, ó, B,
ó, BAC, então esse ângulo do meio aqui, vale 60 graus. Ele pede para a gente calcular a área, levando em consideração que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Essa questão é igual à questão anterior. Nós temos a fórmula que envolve ângulo, então nós vamos utilizar o lado A, o lado B, vezes o seno do ângulo, neste caso o ângulo é de 60 graus, tá? Vamos substituir valores e fazer o cálculo. O lado A vale 8, o lado B vale 7. Tanto faz a ordem aqui, porque a ordem dos fatores não vai alterar o resultado do produto, tá? O seno de 60 aqui vai ser igual a não sei se vocês lembram, mas já falei essa dica 2 vezes, mas vale a pena repetir. Vocês podem estar reassistindo o vídeo sobre trigonometria e perceber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Agora a gente só vai fazer a multiplicação. Meio vezes 8 vai dar 4. E 7, ó, vou fazer esses dois e esses dois. 7 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar 7 raiz de 3 sobre 2. E agora eu posso multiplicar 4 vezes 7, 28. Lembrando que o raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Isso tudo dividido por 2. Antes de multiplicar, eu vou simplificar, para ficar mais fácil. E eu sei que 28 dividido por 2 dá 14. E aí eu terei 14, vezes 1,7. Tá? O resultado, deixa eu dar uma olhada aqui já no gabarito. 23,8, tá? Nesse caso, metros quadrados, porque ele indica para a gente aqui qual é a unidade de medida do veleiro aqui, tá? Da vela desse veleiro, tá? E aí, 23,8 é o resultado final. Lembrando que aqui eu só estou pegando o gabarito porque eu quero olhar o resultado final da nossa conta, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que todos tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, volta. Dúvidas sobre a parte trigonométrica, senos e cossenos, na verdade aqui exclusivamente senos, volta no vídeo lá, dá uma olhada na playlist sobre trigonometria ou ainda na playlist do primeiro ano matemática. Você pode estar olhando lá e verificando qual foi a aula que foi dada sobre triângulos e relação entre senos e cossenos, tá? Para você tirar dúvidas sobre o cálculo desses senos que está aparecendo aqui, tá bom? Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!